vem perguntar o que fazes. Então, o Nabucodonosor passa por essa prova, Deus retira o entendimento e no fim volta ao entendimento. No verso 35, ele diz que, de posse das suas faculdades mentais, ele reconhece a Deus como Senhor e soberano e que Deus opera com tudo o seu exército, seja no céu, os moradores da terra. Ele faz o que ele quer porque ele é Senhor e nenhum ser humano pode perguntar por que Deus age dessa forma. Então eu quero pensar com vocês hoje, partindo desse texto. Nós estamos estudando uma série sobre predestinação e aí o nosso tema hoje é predestinação. Você decide, Deus assina embaixo? O porquê desse tema? Porque aqueles que acreditam no chamado livre-arbítrio do homem, eles dizem que Deus não interfere no livre-arbítrio do homem. Inclusive, os sábios judeus cabalistas, eles dizem que Deus não se mete naquilo que o homem decide. Aquilo que o homem decide, Deus simplesmente assina embaixo. Então, eu estou trazendo esse estudo para vocês, para mostrar o que a Bíblia diz e para tirar essa ideia da mente de vocês. Então, tem um outro texto base aqui, além de Daniel 4,35, que é Isaías 46, versículos de 9 a 10. Lembrai-vos das coisas passadas, que desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Não tem outro Deus, só há um. Tá? Não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Aí ele vai dizer uma coisa muito interessante, que digo, o meu conselho, o que é? O meu decreto, aquilo que eu determinei, vai permanecer até o fim. Eu vou fazer toda a minha vontade. Então, quando ele diz que vai fazer toda a sua vontade, no verso 10, significa que a vontade de Deus, ainda que a do homem concorra, vai prevalecer. Tá? Pode passar. Então, olha só. Deus interfere no mundo ou ele simplesmente aceita todas as coisas? O homem, ele é resultado do acaso? Não. Me veja assim. Me veja meu computador aqui. O homem é resultado do acaso? Claro que não. O homem vive do acaso e por acaso. Quer dizer, as coisas que acontecem na nossa vida, na sua casa, nos seus negócios, aquilo que você realiza, aquilo que você ganha, aquilo que você perde, é obra do acaso? Será que nós podemos pensar dessa forma? Nós vivemos do acaso ou por acaso? Eu estava conversando com uma pessoa ali, agora a pessoa disse assim, não, deu sorte. Nós estávamos, aqueles flamenguistas roxos, e fica tentando me encher a paciência, aí o Flamengo vai e perde para o Fluminense, né? Aí ele diz, não, deu sorte. E quando a pessoa diz assim, deu sorte, a primeira coisa que vem na minha cabeça é Provérbios 16:35, que diz o quê? A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a direção. Irmão, não existe sorte. Que história de sorte é essa? Não existe sorte. A sorte está aí para quem acredita, mas toda a direção vem do Senhor. Então, olhando para lá, o homem, ele não vive do acaso e não vive por acaso. A resposta de Deus é sempre que vai prevalecer. Lembre-se, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa que vai acontecer vem dos lábios do Senhor. Então, existe de fato um Deus que controla a história e a vida na terra? Essa é uma pergunta que muitos fazem, as pessoas pensam, tem um grupo que pensa que Deus criou todas as coisas, veio aqui, criou e se mandou para o céu e ficou lá e não está nem aí para o que acontece aqui na terra. Tem gente que pensa assim. Esse é o pensamento deísta. O pensamento teísta é que Deus, ele criou e ele governa a sua criação. O salmista Davi diz assim, no céu está o nosso Deus, que tudo faz como lhe agrada. Então, a resposta ali é sim, Deus interfere em todos os sentidos, inclusive fazendo milagres. Irmãos, se Deus não interferisse na nossa vida, nas nossas ações, como nós então oraríamos para que Deus curasse uma pessoa? Se Ele não intervém, se Ele não age. Então, Deus, Ele faz aquilo que está nos seus planos. Por quê? Porque o mundo após a queda nunca foi um mundo aqui,
o mundo após a queda nunca foi o quê? Um mundo perfeito. E se nós não temos um mundo perfeito, necessita de alguém que coloque as coisas em ordem. Tá? Nós sabemos que o pecado afetou todas as coisas, inclusive o próprio sistema, né? No mundo, afetou o tempo, afetou uma série, afetou todo o sistema criacional de Deus. Tanto é que em Romanos capítulo 8, né, Paulo vai dizer que a natureza sofre e geme esperando a redenção, esperando a volta de Cristo. Ela também vai ser redimida. Então, o mundo depois da queda sempre foi um mundo perfeito. O pecado corrompeu então toda a criação. Segunda coisa, por que é preciso Deus agir? Porque Deus precisa intervir para corrigir as imperfeições impostas sobre a queda. Depois da queda, e tem uma coisa muito interessante lá na descrição do Gênesis, capítulo 2, acho que é o verso 25, ou é 28, se não me falha a memória, é o último versículo do capítulo 2 de Gênesis. Vai lá dizer que homem e mulher estavam nus e ambos não se envergonhavam, mas depois da queda eles passaram a ter vergonha. Tanto é que eles vão tentar cobrir essa nudez. Então Deus precisa corrigir as imperfeições. O pecado trouxe uma imperfeição para o homem. Antes o homem não precisava de roupa, não tinha malícia, não tinha lascívia no seu coração, não tinha desejos pecaminosos. E aí, depois da queda, ele passa a ter isso. Então, Deus precisa intervir para corrigir as imperfeições impostas pela queda. E esta intervenção, ela começou lá no princípio, desde a criação. Então, se alguém pergunta, o homem faz os seus projetos de Deus assim embaixo? Não. Deus intervém na sua criação, Deus trabalha, Deus age, sim. E pode passar? Primeira coisa que nós vamos ver com relação à intervenção de Deus é a intervenção de Deus na criação. Ali está seu, né? Acho que eu estava dormindo já ontem, né? Quando eu fiz isso. Tá? Primeiro, a Bíblia diz que no princípio Deus criou o quê? Os céus e a terra. Então olha só, a terra não surgiu do acaso, como afirmam os defensores da evolução. Essa terra ela tem uma origem, ela vem de Deus. E aí por que Deus criou? Existem três razões básicas para Deus ter criado da forma como Ele criou. Primeiro, mostrar que Deus é o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. A primeira razão pela qual Ele criou céus e terra. Segundo, mostrar que por criar o universo tudo lhe pertence. Isso precisa ficar bem claro na nossa mente. Primeiro, Ele criou para se revelar como Deus. Segundo, Ele criou para mostrar para nós que Ele tem direito sobre a criação, é dele, Ele faz o que Ele bem entende, tá? E Ele tem o direito de intervir e fazer as coisas como lhe apraz, tá? Terceiro, para receber o reconhecimento, o devido respeito e a adoração como Criador e Senhor. Então, irmãos, quem exalta o homem no lugar de Deus não está reconhecendo que Deus, Ele é o Criador e o dono da criação. Quem não dá glórias ao Senhor como Criador, como coloca o homem como homem tomando decisões e Deus tendo que assinar embaixo, está dizendo que Deus não é tão Senhor assim, que Ele não governa, que Ele, coitadinho, se rende ao homem, é o homem que manda. E essa ideia é que leva os homens a determinarem o quê? Aonde Deus vai agir, quando Deus vai agir, quem Ele deve curar, quem Ele deve abençoar. As pessoas têm essa ideia partindo desse pensamento. Então, os mais sérios que procuram voltar às Escrituras, eles sabem que Deus é Senhor, que aquilo que Deus determinou vai permanecer de pé, que Deus vai fazer a sua vontade, que muitos propósitos há no coração do homem, mas aquilo que Deus determinou vai prevalecer, Provérbios 19, 21. Então nós precisamos entender isso. Então tem esses três pontos que Deus, a razão pela qual Deus criou. E quando nós olhamos assim mais profundamente para a criação, nós vamos descobrir que a criação ela tem alguns segredinhos que não foi revelado ao homem. Pode passar. A revelação tem, essa criação tem alguns segredos. Eu acho interessante a teoria do intervalo. Preste atenção, isso é uma teoria, nós não temos comprovação. Também a Bíblia não diz que sim, que não. Há argumentos aceitáveis tanto para um lado quanto para outro. Mas olha só, o que é a teoria do intervalo? Essa teoria, em vermelho,
afirma que uma primeira criação, com todos os animais, inclusive os dinossauros e outras criaturas, que nós não conhecemos, porém sem o homem. Então olha só, a teoria do intervalo diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, ele criou a terra, e a teoria do intervalo diz o seguinte, que ele criou a terra já habitada, com animais, com todos os vegetais que nós conhecemos. Essa primeira criação continha os dinossauros, tá? E até alguns outros animais que nós não conhecíamos, a não ser pela descoberta dos fósseis agora, tá? Essa primeira criação, ela foi destruída com a queda de Satanás. Por isso a terra tornou-se sem forma e vazia. Isaías vai dizer que Deus nunca criou a terra para ser um caos, para ser deserta. Deus criou a terra para ser habitada, tá? Os defensores dessa teoria, que eu acho muito interessante, estou dizendo para vocês que sou adepto, mas eu acho ela muito interessante, porque ela explica algumas coisas para nós que nós não temos assim uma resposta direta. Então uma pergunta é, bem, se Deus ele não faz o caos, ele não faz, né, coisas sem sentido, por que ele criaria uma terra sem forma e vazia? Não faz parte do caráter de Deus criar uma terra sem forma e vazia, mesmo porque aqui não tem menção sobre o pecado. No princípio criou Deus os céus e a terra, não tem menção do pecado. Adão está fora daqui, o homem não aparece aqui, o homem vai ser criado depois, tá? Então, Isaías 14:12, tem um texto que dizem que esse texto aqui fala de Lúcifer, quando ele cai do céu, né? Como caíste do céu, ó Lúcifer, né? Filho da alva, estrela da manhã. Lucas 10:18, Jesus diz para os seus discípulos, né? Há uma resposta do Senhor Jesus: eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Tem uma outra versão que diz como uma estrela. A versão corrigida, que é a que mais nós usamos, vai dizer que Satanás caiu do céu como um raio. A versão mais próxima do original é uma estrela. O que vocês acham uma estrela caindo na terra? Destruiria, né? Tudo. Então é mais ou menos isso que acontece. Então a teoria do intervalo diz que Deus criou todas as coisas, com os animais perfeitos e tal, bonitinho, vegetação, rios cheios e tal, sem o homem. E aí Satanás, ele é expulso do céu e ele cai na terra. Agora você sabe por que Satanás está lá no Éden, né? Ele cai, e essa queda, ele cai como um raio. Não se esqueçam que ele é um querubim, tá? E se você quiser saber como é que funcionam os querubins, leia Ezequiel, tá? No capítulo 1, que aparece lá. Tem gente que pensa que aquilo lá é disco voador, né? Não é, são querubins. Até o capítulo 20 vai explicar isso para nós. Então, o Satanás cai e destrói todas as coisas. Aí, por que a teoria do intervalo? Porque eles dizem que tem um intervalo de tempo entre o versículo 1 e o versículo 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. Está perfeito, funcionando aqui. Os dinossauros. Satanás cai, destrói essa criação aqui. A terra se torna então sem forma e vazia. E a partir do verso 3 começa uma segunda criação. Deus começou o quê? Tudo de novo. Então Deus interveio, recriando a terra que estava sem forma, e deu a ela forma de paraíso, como descrito no Gênesis. Embora a Bíblia não diga explicitamente, a primeira coisa que Deus criou foi o tempo. Aprendam isso. A primeira coisa que Deus criou foi o tempo. O tempo existe para nós, para a nossa relação, tá? E eu digo isso porque a obra divina, embora concebida na eternidade, só poderia ser consumada no âmbito temporal. Nós vamos ver que tudo isso que Deus faz, Ele faz na eternidade passada, antes dos tempos eternos, antes da criação do mundo, mas nós só vamos entender isso quando nós nascemos nesse planeta e nós estamos sujeitos ao tempo. Deus não está sujeito ao tempo. Então, só o Criador, Ele é o quê? Eterno. Só Deus é eterno. A criação está sujeita ao tempo ali, verso aqui, atendendo à intervenção e os cuidados do Criador, tá? Salmo 104, verso 5, quem quiser consultar. Os céus também foram criados
contexto espaço-temporal. Embora não pertençam à nossa dimensão, eles são reais. Céu, o inferno é real, não é fictício não. Para o céu, não é, como nós entendemos, hoje sabemos que vamos para a Nova Jerusalém, vai para lá, que é as almas dos justos, e para o inferno vai a alma dos ímpios. Portanto, é impossível negar que Deus age desde o princípio na formação da terra e de seus elementos, quanto na criação do homem. Então, essa criação sofreu uma intervenção divina, de acordo com a teoria do intervalo. E a Bíblia, claro, diz isso com todos os detalhes, né, falando sobre a criação. A segunda intervenção de Deus vem na queda. O homem, quando cai, quando ele peca, né, lembra que tinha um decreto: no dia que dele comer, certamente morrerá. Irmãos, isso revela uma intenção de Deus, um plano. Porque se Deus não tem plano para o pecado nesse mundo, Ele não teria colocado essa determinação. Simplesmente o Adão poderia continuar lá, comer do que ele pudesse comer, fazer o que bem entendesse, e Deus não levaria em conta, Deus simplesmente perdoaria. Mas não, Deus tem um projeto, e as pessoas não entendem isso, e nesse projeto está decretado que no dia que Adão comesse, certamente morreria, né? E vou ser bem sincero para vocês: se Deus não quisesse a entrada do pecado no mundo, a primeira coisa que Ele deveria ter feito era não ter colocado essa árvore lá. Segunda coisa, né, é ter perdoado o Adão lá mesmo, não se deixa comer, liberar a comida. Terceiro, né, se ele que não quisesse a entrada do pecado no mundo, ele teria impedido Satanás de dar o fruto lá, antes de Adão comer. Não, Deus vai lá, né, interferir, não coma, acabou, não quero que você coma. Falei para você. Aí outros dizem: não, mas Deus deixou Adão comer. Tá, se deixou Adão comer e não quisesse que o pecado entrasse para a humanidade, deixa Adão comer, mas mata o Adão lá mesmo, né? E aí você elimina o mal pela raiz. Mas não, tá? Deus tem um propósito, um plano e tudo. Então acontece a queda. Quando acontece a queda, Deus interveio. O que Ele fez? Ele expulsou Adão e Eva do paraíso. A vida começa fora do paraíso, ela se desenvolve. Depois nós temos o acúmulo, né, e o acréscimo da pecaminosidade, da perversão, como resultado do pecado. São descendentes de Adão. E Deus não matou nenhum deles. Deus deixa, a coisa vai crescendo aí. Aí, quando tem uma medida, sempre tem uma medida, e quando chega na medida, o que acontece? Né? Vem o dilúvio. Deus interveio, né? Depois do dilúvio, outro lugar onde Deus interveio, que foi na região de Sodoma e Gomorra, né? E aí, irmãos, às vezes a gente precisa entender o que nós lemos nas Escrituras, né? A nossa versão em português diz que Deus salvou o justo Ló, lá de Sodoma e Gomorra. Mas preste atenção, essa justificação que Ló tem, vem mediante uma eleição divina. Sabe por quê? O Ló, ele estava tão envolvido com o pessoal de Sodoma e Gomorra, que quando os anjos chegaram na casa dele, ele estava tão envolvido, ele estava tão dominado, e ele estava aceitando a cultura do local. E aqui você precisa aprender uma coisa: cuidado com quem você anda. Eu conheço um ditado que diz assim: passarinho que anda com morcego acaba dormindo de cabeça para baixo. Tá? Aprendam esse ditado: cuidado com quem vocês se envolvem. Passarinho que anda muito como morcego acaba dormindo de cabeça para baixo, como morcego. Então, o Ló, ele estava tão envolvido com a região de Sodoma e Gomorra, que quando os anjos entraram na casa dele, que veio aquela turba de pessoas para tentar fazer mal aos homens de Deus, o que foi que ele disse? Não, vocês querem estuprar os anjos do Senhor? Não façam isso, está aqui minhas filhas. Como é que um pai vai fazer um negócio desse? Está aqui minhas filhas. E a mãe? Por que a mãe não interviu? Não, minha filha não, deu outra, né? Vá você. Mas não, ela amava aquele local. Eles estavam tão envolvidos que os princípios que ele havia aprendido com Abraão já tinham sido jogados fora. Tá? A gente precisa entender isso, porque isso é prova de um coração. Quanto mais afastado de Deus, ele vai se adequar ao local onde ele vive.
Bem, então Deus vai e Deus interveio, tá? Anunciando à humanidade a graciosa promessa de redenção. Então, além dessa intervenção de Deus na questão do pecado, Deus tem uma intervenção ainda mais superior, que é a promessa de restauração na pessoa de Jesus. Terceiro ponto, a intervenção divina na redenção tanto de Israel como da igreja. Isso é uma intervenção divina de Deus no mundo. Israel, ele foi escravizado no Egito por mais de 400 anos. Deus levantou Moisés e os libertou de lá. Vocês sabem, vocês conhecem a história, né? História com H. Então, quando a gente olha assim, Deus interviu na vida pública do Egito, punindo o faraó e os egípcios que maltratavam o povo de Deus. Deus interveio, né, porque cada uma das pragas tinha uma razão de ser. Por exemplo, por que veio aquela peste sobre, né, das úlceras na pele dos egípcios? Tinha uma razão de ser. Às vezes a gente olha só para o lado espiritual. Não, tem um negócio de uma divindade lá, né? Ah, tem a divindade, mas presta atenção. Os egípcios, eles tinham suas casas de banho. Eu acho muito interessante que o povo da Record que pensa que sabe de Bíblia não mostrou isso na novela, né? Os egípcios tinham suas casas de banho. Só eles tomavam banho. Os escravos judeus não eram permitidos tomar banho. E criava certa psoríase na pele, eles se coçavam, eles ficavam irritados, né? Porque não tinham acesso com facilidade à água para banho. Então, quando Deus deu aquela praga das úlceras, né, neles lá, problema de pele neles lá, era para eles sentirem na pele o que eles estavam fazendo com o povo de Deus, tá? E assim, cada uma das pragas tinha uma razão de ser. Então, Deus interviu diretamente na vida, na política, na vida social do Egito, na economia do Egito. Quando Deus traz, né, aquela destruição sobre os animais, os egípcios precisavam dos animais para movimentar a sua economia. Então, essa morte dos animais tem um abalo na economia do Egito. Eles se tornaram mais pobres, né? E Deus também, se por um lado ele interviu na libertação de Israel, por um outro lado ele interveio também na redenção do homem. E aqui ele vai, se por um lado ele salvou Israel no Antigo Testamento, no Novo Testamento ele vai salvar a igreja, que tem uma escolha divina pessoal diretamente de Deus antes da fundação do mundo. Então é ação divina. Pode passar aí. O Senhor, olha só, ele interveio na consequência do pecado, propiciando roupas adequadas para o casal. Olha só, vocês entender isso. Por que eu estou chamando esse ponto? Salvação é pela graça, não é por obra humana. Se a salvação fosse mediante a fé humana, ela seria por uma obra humana. Por isso que a fé é dom de Deus. Então vamos lá. Quando Adão e Eva pecou, eles tentaram resolver o problema da nudez criando uma própria roupa para eles. Só que essa roupa era inadequada porque era de folhas que se deterioravam. Então foi Deus quem providenciou uma roupa adequada para eles. Isso prova, a lição aqui é simples, que ninguém é salvo por suas próprias obras. Deus já está ensinando isso lá no Éden. Olha, não vai adiantar você tentar fazer roupa para cobrir a sua nudez. E ali a nudez, ela representa o pecado. Não vai adiantar você tentar fazer nada para resolver o problema do pecado, porque só quem pode resolver sou eu, tá? E aí nós vamos entender uma coisa, né? Jonas 2,9, a salvação vem do Senhor. Salmo 3, versículo 8, do Senhor vem a salvação, e sobre aqueles que são teus, a tua bênção. Preste atenção, sobre aqueles que são teus. Então, Deus não apenas redimiu Israel, mas também o homem, conforme prometeu em Tito, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Aqui eu quero que você preste atenção. Abra sua Bíblia e leia aí, Tito, capítulo 1, de 1 a 3, que tem umas lições interessantes aqui para nós, né? Se você não quiser abrir, acompanhe aqui, tá? Tito capítulo 1, versículo 1, aqui em verde, olha só.
Paulo, servo, e aqui ele vai colocar essa palavra servo, significa escravo de Deus. Por que que Paulo se intitula servo, escravo? Porque ele foi escolhido e comprado, tá? Escolhido, resgatado e comprado. Então, essa expressão aqui não é aquela do escravo voluntário, que se faz escravo na presença do seu senhor. Não, é aquele escravo que foi comprado, é aquele escravo que foi adquirido pela força, ele foi feito escravo. Vocês sabem que Paulo não queria nascer de novo, Deus vai lá, se revela, cai do animal, aquela história toda. Então, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, tá? Então, quem não concorda com a doutrina da eleição, deveria explicar esse texto aí, que Paulo foi chamado, foi comprado, foi eleito para promover a fé que é dos eleitos de Deus, por causa de 2 Tessalonicenses 3:2, que a fé não é de todos, a fé é dos eleitos de Deus, tá? Então, e aí ele diz mais, Paulo não vai só promover a fé dos eleitos. Essa palavra promover é despertar, né? Colocar para fora aquilo que Deus colocou na mente humana. É Deus quem tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Nesse coração de carne está a questão da fé. E além disso, pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. A missão de Paulo, pode passar. A missão de Paulo é divulgar a fé para aqueles que foram eleitos e predestinados antes dos tempos eternos. Eles foram chamados por Deus para conhecerem a verdade através de um viver piedoso que glorifique a Deus. Verso 2, tá? Tito capítulo 1, verso 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Irmãos, prestem bem atenção nisso aqui. Deus prometeu quando? Antes dos tempos eternos. Para quem que ele prometeu? Aos eleitos. Prometeu? A igreja estava lá? Os eleitos estavam lá? Não. Isso é antes dos tempos eternos, não tinha nada criado. Então Deus prometeu para alguém, para Jesus Cristo. Só porque tu era ali, se não fosse isso, tá? Parabéns, conseguiu ler ali. Então nós temos a certeza, a esperança na vida eterna, pois ela é a verdade de Deus prometida a Jesus Cristo. Quando você lê a palavra de conselho em Efésios 1:11, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, sabe o que significa? Lá na eternidade passada, antes dos tempos eternos, está na mesa Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Isso é mistério, você não vai conseguir entender isso nunca. E aí Deus escolhe os eleitos, promete que eles seriam salvos em Cristo, e Deus determina que Cristo viria na cruz para resolver o problema do pecado, que Ele mesmo permitiria entrar no mundo. E por isso que quando você abre João capítulo 17, verso 12, verso 10, ele vai dizer, olha, 12, nenhum daqueles que o Senhor me deu se perdeu, exceto Judas, o filho da perdição. É algo que está determinado. Então é ignorância você negar isso, fato desse, né? E é por isso que às vezes eu me revolto. Tem um cara que não consegue, nunca sentou num banco de escola teológica e fica tentando interpretar as escrituras, você não sabe de nada. O livro de Deus não se interpreta como qualquer livro, não. Qualquer livro que você pega aí, você pode interpretar do seu jeito. Aqui não, aqui tem uma linguagem original, tem uma língua originária que está por trás de tudo isso. Se você não tiver condição de poder ir a fundo nessas línguas, não se meta, você vai dar bom dia para cavalo. Tá? Então olha só, na esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Como é que Deus vai prometer para mim se eu não estava lá? Então Deus prometeu em quem? Prometeu em Cristo. Deus não prometeu a homens, eles não estavam lá na eternidade. Deus prometeu salvar os eleitos em Cristo. Por isso que quando você lê lá Efésios capítulo 1, versículo 4, assim como nos escolheu nele, em Cristo, quando? Antes da fundação do mundo. As coisas se encaixam, Escritura se interpreta com Escritura, não é com mente humana pervertida, corrompida, não, tá? Para trazer isso aqui para vocês é quase uma semana de estudo, pesquisando, estudando, interpretando o texto, indo a fundo, tá? Então
Deus interveio para tomar uma providência. E olha só, passa aí, tá bom. Quando nós olhamos Deus intervindo diretamente na vida humana, para acabar com essa ideia de que o homem decide e Deus não faz nada, Deus interveio nos planos de Esaú. Já falei isso para vocês. Quando Esaú se sentiu traído, ele disse: olha, passar-se-ão os dias que chorarão a morte do meu pai. Quer dizer, quando acabar o luto, eu vou matar o Jacó. O bicho era duro mesmo, né? Porque ele poderia matar logo o Jacó, que aí teria 2 lutos logo direto, né? Já terminava, não, ele espera terminar um luto para ele criar outro depois. Mas aí Deus foi e colocou um ponto final. Disse: não, Deus providencia e Jacó sai de lá. Vocês sabem da história. Deus interveio quando Davi disse que construiria um templo para Deus. Davi estava cansado de ver a arca do Senhor numa orrel. Orrel é palavra para uma cabana simples no hebraico, né? Então o Davi diz: não, isso é um absurdo. Eu moro num palácio e a arca do Senhor nessa cabaninha aí. Eu vou construir um palácio com o meu ouro, com o meu dinheiro, eu vou fazer para o Senhor. E aí Deus disse: ó, negativo. Pegue o seu livre-arbítrio e guarde no seu saco. Quem determina as coisas sou eu. Quem vai fazer o templo é seu filho, Salomão, não é você, tá? Irmãos, Deus interveio na salvação de Lídia. O Senhor foi quem lhe abriu o coração para que ela entendesse o que Paulo dizia. E isso foi o que aconteceu conosco. Nós só entendemos a palavra quando Deus abre o nosso entendimento. Bom, o Senhor interveio nas ações de Paulo a fim de salvá-lo e concretizar o chamado apostólico. Gálatas 1,15. O que diz Gálatas 1,15? Paulo diz que Deus o escolheu antes de ele nascer e o chamou para ser apóstolo, tá? Deus interfere na sua vida usando pessoas para abençoá-lo. Você acredita nisso? Nós estávamos agora há pouco falando do probleminha aí, né? No fogão. Deus pode nos usar para resolver o problema das pessoas, abençoar as pessoas. Isso faz parte da doutrina da providência. Irmãos, doutrina da providência, ela não se resume só em Deus providenciar algumas coisinhas para você, não. A doutrina da providência significa que aquilo que Deus planejou, Ele vai fazer, e é Ele quem vai providenciar para que tudo saia de acordo com o que Ele determinou. Por isso que Jó diz que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Por quê? Porque a doutrina da providência vai dirigir as coisas para que nada saia fora daquilo que Deus determinou, tá? Portanto, essa ideia de que você decide Deus assina embaixo, né, da sua vontade, ela é falsa. Deus é soberano e Ele reina sobre a criação. Deus tem planos para a vida humana e nenhum deles poderá ser frustrado ou impedido. Então, se Deus deseja a salvação de alguém, é fruto de uma escolha e promessa de salvação ao Messias que foi dado a Ele antes dos tempos eternos. Deus prometeu para Jesus. Ele vai acontecer porque ninguém pode impedir ou frustrar os planos de Deus. Em 2 Timóteo 2,10, Paulo diz: portanto, tudo sofre por amor dos escolhidos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Agora, uma coisa que a maioria dessas pessoas que dizem que interpretam a Bíblia, que fazem suas ideias, não conseguem entender. Preste atenção, observe a lei de precedência. A lei de precedência, ela é uma norma teológica, tá? Observando a lei de precedência, Paulo sofre pelos eleitos. Para quê? Para que eles alcancem a salvação. Aplicando a lei de precedência, eles foram eleitos antes de serem salvos, tá? Foram salvos devido à eleição. Então, por essa causa, tudo sofre, tudo suporta por causa dos eleitos. Paulo está sofrendo, batalhando por causa dos eleitos. Para quê? Para que os eleitos alcancem a salvação. Então, antes de serem salvos, eles são o quê? Eleitos. Serão salvos porque são eleitos. Deus vai providenciar isso. 2 Timóteo 1,9 diz que nos salvou e chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus. Olha só, nos foi dado em Cristo Jesus por promessa divina. Quando? Antes dos tempos dos séculos. A mesma coisa que ele diz a Tito, tá? Em João 17,6,
Jesus está orando, a oração sacerdotal. Ele diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Olha aqui, eram teus. Por que esses homens foram dados do mundo de Deus? Eles eram escolhidos, predestinados. Tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Verso 9: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, nós, por intermédio da sua palavra. Não oro pelo mundo, ora apenas pelos que lhe foram dados. Por que ele ora apenas pelos que lhe foram dados? Porque João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Por que ele não ora pelo mundo? Se ele orasse, Deus atenderia, o mundo seria salvo. O propósito de Deus não é salvar todo mundo, o propósito de Deus é salvar os eleitos. Por isso que ele diz: eu não rogo pelo mundo. E olhem que ele disse para os discípulos, né? Tudo que vocês pedirem em meu nome, se estiver de acordo com a vontade do Pai, o Pai vai dar para que o meu nome, o nome do Pai seja glorificado, o meu nome seja exaltado. Então não ora apenas por aqueles que estavam junto dele, mas ora também pelos futuros discípulos. E por quê? Porque estes estavam eleitos e predestinados antes dos tempos eternos. Concluindo, Deus intervirá nos últimos dias, tá? Primeiro no arrebatamento da igreja, depois no estabelecimento do teu reino, destruindo e punindo o diabo e seus anjos e seguidores no lago de fogo, criando novos céus e nova terra, entre outras coisas. Ora, se Deus tem planos de criação, salvação, preservação, destruição e recriação, Ele mesmo dirigirá todos os eventos para que tudo saia conforme Ele planejou. Isto se chama doutrina da providência. Você decide, Deus assina embaixo, isso é uma heresia, isso é uma presunção humana. Deus faz aquilo que Ele quer. Deus dirige a vida humana conforme Ele determinou, quer gostemos ou não. Deus nos abençoe.